Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo quero trazer uma resenha de hoje do programa da ESPN, falando aí do planejamento do Vasco, ainda sem treinador, escolhendo aí Abel Braga, possivelmente, se a 77 aceitar, para ser diretor técnico do clube. No final a gente vai falar aí das negociações, família vascaína, porque a 777 liberou o papel colorido para contratar aí o Pedro Raul, e tem outros nomes aí que o Vasco agora vai passar a negociar a partir das próximas semanas, né? Vai ter uma concorrência bem grande aí, por exemplo, no lateral do Sampaio Correia, no Wellington Rato. Então vamos trocar uma ideia aqui, mas antes vamos trazer aí o programa falando desse planejamento de 2023, tocando nesses assuntos aí importantes, e o principal que eles vão tocar é a 777, né, junto com o Paulo Brax, mudar essa filosofia do Vasco, ou de brigar ali pra não cair, ou ficar na segunda divisão. E a partir de 2023 o Vasco vai ter que ser aí um clube que vai ter que assumir no futebol brasileiro um certo protagonismo. Família vascaína, a gente pode não falar de títulos, mas o Vasco vai ter que parar com essa situação aí de brigar pra não cair, ou viver na segunda divisão. Ninguém aguenta mais isso, e a 777 nos prometeu essa situação, um protagonismo já a partir de 2023. Vamos acompanhar aqui o programa e quero a sua opinião no final. Vamos lá. Faltam os acertos finais, os detalhes finais, para que ele retorne agora como diretor técnico do Vasco da Gama. Ainda não está anunciado. Ô, Calçade, esse caminho te parece um bom caminho para esse retorno à Série A? Esse é um ponto fundamental para entender o Vasco, a estruturação de um novo clube. O Vasco tem que fundar um novo clube. Aquele clube que passou muito tempo na segunda divisão precisa deixar de existir. O torcedor Vasco não aguenta mais esse tipo de clube. O Vasco que passou a conviver com a segunda como se fosse a coisa mais normal do mundo. E teve uma torcida que empurrou, pegou no colo mais uma vez, né? Foram várias. Então agora o Vasco não tem o direito de errar, porque ele passa a ter um controlador que tem grana. Então eles precisam tomar as decisões corretas. O Abel, por uma figura central do projeto, que é o cara que... E ele faz isso bem à beça, né? Que é segurar o... Ele mata no peito, sai jogando. E não estando ali no dia a dia, podendo escolher um treinador, observar o trabalho, entender as deficiências do elenco, que são muitas, e você precisa ter pelo menos um Vasco para permanência na primeira divisão. O torcedor tem que entender isso, né, com muita calma. A reconstrução não é na janela agora, não é nossa mágica, janela. né? Ela leva tempo. Seria lindo contratar pelo menos uns 12, 13 jogadores de um nível altíssimo. É isso que o Vasco vai fazer? Será que é nesse ritmo que ele deve fazer? O que não pode é ter referências do Vasco que passou na segundona e ficou lá um tempão. Mas eu acho que é um caminho para ser seguido. Gostaria de ver o Abel nesse cargo. Ele mesmo, depois das últimas vezes, falou: no campo não quero mais. E é justo, né? Passou muito tempo já na beira do campo. Acho que ele, inclusive, se desgasta no retorno, no última passagem pelo Fluminense ali. E é o que a gente fala dele. Ele tem a capacidade de abraçar, de compreender. Isso ele faz bem. Você tem um vizinho que torce pro Vasco, né? Você conversou com ele? Não conversei. Tá meio afastado. Só depois da Copa. Agora a gente está vivendo Copa do Mundo. Mas eu tenho uma ressalva sobre o papel do Abel, que é a forma como muitos clubes enxergam essa função do diretor técnico. Aqui no Brasil, o diretor técnico é basicamente um cara que faz o papel ali de o paizão, de acalmar ânimos, chegar ali no jogador quando tem um problema, passar para a diretoria. E para mim isso é muito pouco. Tem que ser um manager também, né? Para mim isso é o retrato de um paternalismo que não faz bem ao futebol brasileiro. Quando é a figura de um diretor técnico que vai ter autonomia para tomar decisões, que vai se envolver no trabalho de campo, que vai ser de fato um braço direito para o treinador, vejo com bons olhos. Para mim não é o momento do Abel. E não é o que se espera dele. Quando se contrata o Abel, é muito nesse apego. Um cara para acalmar ânimos, para, de certa forma, evitar que alguns problemas cheguem ao treinador. Mas para uma estrutura que se diz profissional, e a ideia da 777 é modernizar o futebol do Vasco, pede outro nome. Pede um outro conceito que o Abel, nesse momento, não entrega. Então, para mim, se há de se falar em modernidade, não dá para conciliar com o Abel. Porque o Abel, a última passagem, mesmo como treinador, demonstrou, em alguns momentos, estar completamente fora da realidade. Declarações, algumas posturas, até quando chega ao Vasco, não, eu cheguei aqui já sabendo que não vou receber. Então, para um cara que se espera... E aqui, o Muricy faz uma função parecida no São Paulo, que é ser ali o cara
de anteparo. E tem funcionado? É essa função que um clube precisa, mirando modernidade, mirando novos processos? Eu vejo que não. E essa figura do diretor técnico, né, imaginando um futebol moderno, para mim, pede algo completamente diferente, com autonomia total para contratar, para interferir no campo. Você acha que deveria ser um cargo mais administrativo, é isso? Alguém que tivesse, talvez, até um planejamento de gestão mais forte? De gestão e de influência no trabalho. Até para... A influência no trabalho o Abel tem. Não sei se vai ter nesse momento, porque se tiver... Aí já, a decisão é ainda mais equivocada, porque os últimos trabalhos do Abel, sobretudo no Vasco, o Abel é um cara que tem história no clube, como jogador, como treinador, mas o último trabalho foi sofrível, muito ruim, e até não só por declarações, mas pelo resultado de campo. Então vejo que ir com o Abel nesse momento é um apego mais à história do que ao que o Vasco pretende nesse novo momento. E para mim, esse momento pede outro nome de perfil completamente distinto do Abel. Abel e SAF conversam, Djalminha? Tem que conversar, né? Não tem como. Para que ter um acordo, tem que conversar. Mas, assim, em relação ao que o Breila falou, eu vejo duas funções diferentes. O diretor técnico, eu vejo ele mais participando até mais do dia a dia, né? Do trabalho, do treinamento, do que aquela pessoa que ela está... Um diretor executivo de futebol. Eu acho que pode ter as duas funções. Eu acho que o Abel, nessa parte, por toda a vivência no futebol, por toda a experiência que ele tem no futebol, eu acho que ele pode encaixar. É uma coisa nova que ele está fazendo. Não acredito que ele vá ter influência no trabalho do treinador, e sim, mas de estar lhe dando respaldo para que esse trabalho flua e ele seja, que ele tem peso para isso, aquele escudo nos momentos difíceis, que é importante também uma pessoa de peso por trás de um trabalho que busca ser profissional. Acho que vai fazer diferença aí o tamanho do orçamento. Mais uma vez, né? O futebol tipo de jogador que você... a todo um processo. E no Vasco, principalmente, porque o Vasco precisa de muitos jogadores, né? Por exemplo, um exemplo é o Botafogo, né? Com outro tipo de SAF, a gente tem que entender que os donos são diferentes, uns têm mais experiência, outros menos. Não é porque SAF é tudo igual. Não. Você dá uma possibilidade jurídica do clube se reerguer. E a partir disso, você tem que ter sorte naquele que conseguiu levar o teu clube, né? Ele levou o clube. No caso do Vasco, eu me preocupo um pouco. Eu acho que eles têm poucos exemplos no futebol, desse grupo que assumiu. Então temos que ver como é que eles vão agir. O que eles têm é na mão. Eles têm uma possibilidade gigantesca. Primeiro, que é uma torcida entre as maiores do Brasil. Segundo, que o grande rival dessa torcida está bombando e bombado lá nas alturas, que é o Flamengo, há um tempão. Então, tudo que você conseguir fazer para melhorar... Para que o Vasco se reaproxime do que Flamengo, ele possa, até rivalidade, né? Ele tem um poder triplicado. Porque o teu rival, se você conseguir... Dani, se aproximar do Flamengo é de um diminuir otimismo. A distância, então, vai. Diminuir a distância, porque o Flamengo demorou tanto tempo para fazer isso que não é uma SAF que vai fazer assim, gente, agora acabou, chegamos aí, somos o novo Flamengo aqui. Pô, se fosse assim, o futebol, até porque eu acho que eles não vão investir bilhões. Sim. E não basta só o dinheiro também. Só o dinheiro, saber escolher, saber projetar, ter um CT bacana para treinar, ter a melhor estrutura tecnológica possível. O Flamengo, ele ganhou em vários setores. Se o Flamengo pode ser um exemplo, então que se olhe com carinho para o Flamengo. Mas o Flamengo dá essa ajuda para o Vasco até. Sim. Porque tudo que o Vasco fizer e conseguir se aproximar, você traz essa galera que está lá, atordoada e anestesiada há séculos, que é uma sacanagem que foi feita com a torcida do Vasco. Mas vamos ver se tem o tamanho do orçamento para ver quem vem. Está falando, eu vou te dar 10 segundos para você encerrar, que a gente tem que ir para um lugar que já tem essa estrutura. O Atlético Mineiro está com essa estrutura e esse anunciou de verdade o novo treinador, mas fecha você. Acredito que o Abel pode ganhar respeito com os jogadores, mas fazer com que a 777 perca credibilidade com os torcedores. Os torcedores do Vasco estão esperando algo de mais impacto. E não necessariamente um nome caro, um nome badalado, mas alguém que chegue com uma ideia diferente do que foi praticado nos últimos anos. É isso, família Vascaína. Em relação aí ao Abel, cara, eu acho um nome interessante aí pra estar próximo do elenco, pra participar da indicação do treinador, de possíveis reforços, né? Diretor técnico, eu acho pra isso. O Abel, cara, é um cara vitorioso, um cara experiente, um cara boleiro, um cara de grupo, então eu acho um nome importante. Eu vi alguns comentários aqui no Vasco em Família, não gostando do nome, mas eu acho que pra essa função interessante sim, família vascaína. Como foi dito aí, ele deve exercer o papel do Muricy Ramalho lá no São Paulo. Toda a experiência do Abel eu acho que vai ser válida nesse momento aí, principalmente nesse início de projeto. Vamos falar das contratações, que nesse sentido aí que o programa levou vai ser muito importante pro Vasco realmente voltar a ser protagonista aí no futebol brasileiro. Eu não posso deixar de começar com essa aqui, família. Tá na tela pra vocês, 777 Partners autoriza aí o Vasco a avançar na negociação por Pedro Raul.
uma contratação realmente aí muito importante. A gente viu aí, hoje mesmo, né, o Grêmio está interessado no jogador, o Internacional interessado, o São Paulo já demonstrou interesse, o próprio Botafogo. Então, uma contratação muito importante que já muda essa filosofia aí do Vasco, de olhar para o resto, de jogador mais barato, de jogador que não tá vindo bem, né, que usa o Vasco de trampolim, e dessa vez não. Você pega um Pedro Raul numa excelente fase, na melhor fase da carreira, traz para o Vasco um jogador que ainda sonha aí com seleção brasileira, então tá ali, é uma combinação perfeita, o Vasco pegando um jogador num grande momento e ele usando aí toda a expressão do Vasco, todo o gigantismo do Vasco no futebol brasileiro, então casamento perfeito, e a torcer pro Pedro Raul a render muito em 2023, família vascaína. Vamos aqui para do Wellington Rato. O Wellington Rato colocou aqui, né, que teve sondagens pelo Cruzeiro, São Paulo, pelo Vasco e um clube da Arábia Saudita. Depois aí o empresário do jogador disse que ele se confundiu, não teve proposta aí do Vasco da Gama. Já disse aqui diversas vezes que acho um jogador interessante para compor elenco, e aí você vê que Cruzeiro e São Paulo também tá interessado no jogador, porque o jogador realmente fez aí um bom campeonato brasileiro da Série A, o time acabou caindo, mas o Wellington Rato mostrou muito potencial, acho bom jogador para compor elenco. No início não acho que o Wellington Rato seria titular, mas no decorrer da temporada, quem sabe, família. E aí, para finalizar também, um jogador que você pode não gostar, mas você vê aqui diversos clubes interessados, vou te falar primeiro, ó, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Vasco disputam aí a contratação de Mateuzinho, lateral do Sampaio Corrêa. Inclusive, eu vi hoje no canal do Lucas Colar, um jornalista que cobre o Internacional, e ele falou aí desse lateral, Mateuzinho. O Inter quer sim realmente aí a contratação desse jogador. Também falei aqui, família, é uma contratação que me passa o seguinte: primeiro, o Vasco tem que realmente contratar jogadores como Pedro Raul, contratar um meio campo forte, jogadores de beirada de campo, bons jogadores para auxiliar o Pedro Raul. Depois que você realmente aumentar o nível técnico do seu time, você pode apostar nesses jogadores como o Mateuzinho. Por exemplo, eu estava vendo aqui na Transmarketing, ele teve passagem, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro pelo Goitacás, Motoclube e Tum-Tum, se eu não me engano, esses são os clubes até chegar aí nesse papel de destaque do Sampaio Corrêa. Então veja bem, não é um lateral ainda, um jogador que está acostumado com toda essa grandeza aí de um Vasco da Gama, mas é um lateral que mostrou muito potencial nessa Série B, né? Deu duas porradas na gente nessa Série B de 2022, tanto lá e aqui, e um lateral que mostrou muita força física, velocidade, coisa que o Vasco não teve nessa temporada aí. Tentou com o Everton, não funcionou, o Léo Matos, a gente sabe aí já de outros carnavais, graças a Deus vai se aposentar, laterais da base também ali, como Caio Tenório, entre outros. Muito tempo o Vasco não consegue se firmar, é um grande problema do Vasco, falei isso no vídeo de mais cedo, né? Os laterais são coisas que me preocupam. Mateuzinho também seria aí um jogador para compor elenco. Das três negociações que eu falei aqui, dos três nomes, né? Rato, Mateuzinho e Pedro Raul, nessas três contratações aí, só o Pedro Raul, na minha opinião, chega para ser titular. Os outros dois para compor elenco. Então, nas próximas semanas, o Vasco deve chegar junto aí nessas negociações. A minha ideia é que apareça mais jogadores para vir vestir a camisa e ser titular absoluto, família vascaína. É isso que a gente precisa aí para fazer uma boa campanha em 2023. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.